Bom dia, Pacheco. Bom dia. O que você mais tenta, né, tirar desses dias de treinamento aí, de correção da equipe, né? A gente sabe dessa série que o Curitiba não conseguiu vencer, mas nem por isso o clima mudou. A gente tem visto que o clima é muito bom no grupo e até na comissão técnica. Mas de treinamento mesmo, que são vários os dias, o que mais de positivo você tirou e está tirando, porque você ainda tem mais 3 atividades? Bom, primeiro que o nosso ambiente é muito bom, mas é de cobrança também interna, né? Nós sabemos o que nós podemos evoluir, melhorar e corrigir, mas estamos nos cobrando, os atletas estão se cobrando e não estamos contentes, principalmente pelo tempo que nós não conseguimos, não estamos ganhando, e isso tem que mudar. E todos nós sabemos, e vamos em busca desse objetivo o mais rápido possível. As correções e aquilo que nós deixamos de fazer, ou aquilo que nós pecamos, precisamos corrigir para que não aconteça no próximo jogo. E são jogos que demonstram que a forma, o padrão que a equipe vem se comportando nos jogos, você fazer um segundo tempo, como foi contra o Vasco, diante de um primeiro tempo um pouco mais difícil, um primeiro tempo onde você sai com o placar em desvantagem, e mesmo assim você tem uma postura e recupera o resultado. E o que lamentamos foi aquele último gol mesmo, porque se não acontecesse o gol no finalzinho do Vasco, sem dúvida, o nosso jogo seria muito bom. O detalhezinho nos prejudicou e muito, e voltar a buscar esses 3 pontos o mais rápido. Esse é o pensamento nosso. Por isso a semana cheia vai nos dar muita condição de melhorar aquilo que nós não fizemos no jogo passado. Pachequinho, desde o começo do ano, quando você assumiu a equipe, você vê essa fase nesses 6 jogos sem vitória como o período mais difícil que você está tendo que segurar um pouco? É pressão interna, é pressão da torcida, é a pressão de vocês próprios com os resultados? Veja bem, a gente fala em 6 jogos, né? Começar a analisar aqui friamente, não nessa rodada, na rodada anterior, se não me engano, 7 visitantes acabou vencendo. E desses 6 jogos sem vencer, os 2 jogos que nós enfrentamos os adversários em casa, e são fortes em casa, que é Cruzeiro e Grêmio. E lembrando que contra o Grêmio, os 2 gols que o Grêmio fez, praticamente foi um erro nosso, não foi uma construção de jogada do Grêmio, e sim um erro nosso. O primeiro gol do Cruzeiro, nós tivemos a oportunidade antes de fazer o primeiro gol, numa chance clara, e aí uma bola nos nossos pés, acabamos perdendo e gerou um contra-ataque para o Cruzeiro. Ele acabou fazendo gol praticamente parecido com o gol que nós perdemos. Então, eu falei anteriormente, os detalhes, eles têm de alguma forma nos prejudicado, e esses detalhes que nós temos que corrigir, nós temos que melhorar. Então, quando a gente fala de 6 jogos, dá a impressão que o Curitiba fez 6 jogos horríveis, 6 jogos sem um padrão de jogo, se impondo fora. Pelo contrário, foram 6 jogos que nós não vencemos, mas nós jogamos em altíssimo nível. Claro que, em algum momento ou outro dentro do jogo, você tem uma alternância e acaba um pouco não encaixando, de repente, uns 10, 15 minutos de jogo, e daqui a pouco você retoma o controle, né? E quem viu o jogo contra o Bahia, quem assistiu o jogo contra o Corinthians, o próprio jogo do Vasco, demonstra que a equipe vem num comportamento de jogo muito bom, né? E isso cria e gera expectativa não só para a gente, né, para quem está no dia a dia nosso, da comissão técnica, diretoria e jogadores. E todos sabem o esforço. A torcida, no término do jogo contra o Vasco, viu o que os jogadores fizeram, o esforço, a dedicação e a postura que eles tiveram no segundo tempo para reverter o jogo, né, para reverter o placar, e nós conseguimos. Então, são 6 jogos que, de alguma forma,
nós ficamos preocupados, porque nós precisamos vencer, precisamos buscar os 3 pontos, e, como eu falei, e precisa vir o mais rápido, né? Porque se aquele gol não sai, né? Vou falar essa palavra que muitos não gostam de escutar, mas se não sai o gol do Vasco, hoje nós estaríamos com uma pontuação dentro da zona da Libertadores. Então, não estamos muito distantes daquilo que os primeiros colocados estão fazendo. Estamos jogando praticamente no mesmo nível, mas essas vitórias, né, esses 3 pontos, é o que vai fazer a diferença para nós. Pacheco, as melhores atuações do Curitiba, né, quando você pode contar ali com o Galdesani, com o Alan Santos e tal, você não está tendo uma condição de ter uma sequência de contar com esses jogadores. Por exemplo, o Alan Santos agora está no departamento médico, você não pode contar com ele para essa partida aí. Muda muito quando você tem que mudar também, quando você muda o jogador, muda a característica um pouco também do time, mesmo que o padrão de jogo seja o mesmo, mas às vezes o jogador não tenha aquela capacidade de executar aquilo que você quer da mesma maneira, e aí isso acaba acarretando no time não criar tantas oportunidades como criava anteriormente? Claro que cada alteração que você faz na equipe, o ideal sempre é você ter uma repetição, né? Uma sequência de jogos, até para ter o conjunto, melhorar muito mais o conjunto. O que a gente não vai mudar é o padrão, o modelo, né? Eu acho assim, nós fizemos aí 11 jogos, é isso? 11 jogos, né? O nível, o modelo, o padrão, o se impor, jogando fora ou em casa, isso não pode mudar. A nossa confiança, a nossa ambição, ela tem que continuar dessa forma. Agora, claro que quando você faz alterações, de alguma forma ou outra, ou você melhora, ou você muda a característica do atleta. Essa característica do atleta faz com que o jogo se molde de outra maneira, mas não que caia o nosso padrão, né? Eu acho que tanto em todas as alterações que nós fizemos, são alterações primeiro para manter o que nós estamos fazendo, e se melhorar fica muito produtivo para a equipe quando você faz alterações e melhora. Mas o ideal, eu volto a repetir, a gente ter uma sequência de jogos com a mesma equipe, sem estar jogo a jogo fazendo essas alterações, justamente que o próprio atleta precisa desse ritmo, né? Precisa dessa condição. E a possibilidade de alterações, ela tem que ser o mínimo possível, a não ser que seja por questões técnicas. Chiquinho, são 2 perguntas. O Kleber Gladiador, ele esteve fora por 3 partidas completas contra o Corinthians, o Cruzeiro e contra o Grêmio. Foram 3 partidas que o Coritiba não fez gol. Quando ele esteve em campo, o Coxa fez 11 gols. Queria perguntar para você sobre a presença dele contra o Sport. Isso dá força para o Coritiba? Eu queria saber do treinador do Coxa o que representa o Kleber estar em campo. A outra pergunta é sobre o Anderson. Ele já voltou a atuar, ele deve começar o jogo contra o Sport. O que você pode falar também desse jogador, por favor? Bom, relacionado ao Kleber, já no jogo passado contra o Vasco, ele já teve sua importância, é um atleta de altíssimo nível, nós confiamos, a torcida confia, é um atleta que se dedica, se entrega o tempo todo e tem muita força, né? Tem muita força dentro da área, é um cara que usa muito bem o corpo. Isso fica nítido nos 2 gols que ele fez, né? Porque o Kleber, a gente fala, o Kleber, ele adora o contato físico porque ele tem essa característica, né? O jogo dele é muito de contato. E muitas vezes os zagueiros têm dificuldade nessa marcação porque ele é um sujeito forte, né, fisicamente, e ele consegue muitas vezes proteger a bola, antecipar o zagueiro, principalmente pela força que ele tem. E essa é a característica do Kleber, e ele está usando muito bem isso com oportunismo, porque você vê alguns atacantes, de alguma forma, eles têm a força física, mas não têm o oportunismo, não têm o bom posicionamento. E o Kleber, com a sua experiência, com o tempo que ele vem atuando no futebol, ele conseguiu equilibrar muito bem isso. Então, é um atleta que joga num setor onde que tem que definir as jogadas, e ele tem esse comportamento muito bom e com certeza vai nos ajudar na sequência dos jogos. Com relação ao Anderson, o Anderson ainda nos treinamentos dessa semana não conseguiu treinar, né? Fez um treino
na quarta-feira de manhã. Teve uma lesão, assim, não foi nem uma lesão, um desconforto, ficou inativo ontem, hoje também é uma dúvida, e é um atleta que nós vamos estudar o caso para ver a real condição. Já teve a participação no jogo contra o Vasco, né? Jogou o segundo tempo inteirinho, teve uma boa participação, e ele ainda não está no seu melhor momento físico e técnico, né? Principalmente físico, e isso é bem evidente pelo período que ele ficou sem treinar em jogos. Esperamos que ele fique à disposição, né, para o jogo com o Sport, e aí vamos ver de que maneira nós vamos montar essa equipe com ou sem o Anderson. Pacheco, aqui. Pacheco, esse jogo contra o Sport coloca lado a lado, frente a frente, 2 treinadores, você iniciando a carreira, e o Luxemburgo, que imagino que você deva se espelhar talvez um pouco nele, porque por muito tempo, especialmente durante a década de 90, ele foi tido por muitos como o principal técnico do Brasil. Eu queria falar o que representa para você encontrar ele do outro lado como treinador, e se você, dessa época que você foi jogador, se você chegou a enfrentá-lo, e se você também tenta extrair alguma coisa da época que ele foi treinador, do auge dele. Não, o Luxemburgo é um vencedor, né? Pelo que ele conquistou na carreira e com certeza vai conquistar. É um treinador vencedor, um treinador que ganhou muita coisa no futebol, tem muita experiência, um cara que tem estratégias de jogo. E eu acho que poucos treinadores têm essa capacidade, e ele consegue mudar muito o foco, mudar a maneira como a equipe se comporta, principalmente relacionado à estratégia, e isso conta muito no futebol. Muitos jogadores, né, que trabalharam com ele falam do potencial, da capacidade, da inteligência que ele tem para gerir grupo. E só a experiência dele já conta tudo o que nós temos que estar preocupado com relação ao jogo contra o Sport, né? Então, é um motivador, um cara que vai fazer com que os seus atletas joguem no limite. E, para mim, iniciando uma carreira como técnico, tenho que também entender que, do outro lado, vai ter um profissional que vai organizar a equipe muito bem. Então, nós temos que ser muito forte, respeitando o esporte, mas no futebol, e já se provou isso muito, né? O que ganha é dentro de campo, e é dessa forma que nós vamos encarar o esporte, a equipe do Luxemburgo, e fazer o máximo para que nossos atletas consigam desempenhar e jogar o futebol da maneira que nós vamos treinar, da maneira que nós vamos conversar e pôr em prática. E, para mim, claro, uma honra também disputar essa partida contra o Vanderlei, mas no Curitiba tem que ser muito forte e buscar sempre a vitória do início ao final do jogo. Eu acho que sim. Assim, agora, no momento, não recordo. Até o nosso Loyola aqui pode buscar essas informações, porque faz muito tempo que eu parei, né? Então, né, Pedroso? A memória da gente, às vezes, escapa. Não. Jogar com ele, não. Quando eu iniciei no profissional, ele já tinha parado. Talvez o Henrique Almeida deve ter jogado com ele. Bom dia, Pacheco. Eu queria que você falasse sobre a nova contratação, sobre o Alexandre. Você participou dessa decisão? Enfim, qual foi a discussão pré-contratação? Qualquer decisão relacionada a atletas no Curitiba passa primeiro pela diretoria, passa pela comissão técnica, tem os analistas de desempenho, os observadores técnicos, todas as informações sobre atletas, de alguma forma, nós estamos cientes e sabemos o que está acontecendo e quem está vindo. As informações a respeito do atleta foram de extrema importância para essa contratação. E é um atleta que vai compor o elenco, vai vir para nos ajudar, né? Uma posição que
a equipe também procura, né? Não era, acho que essa posição ela é uma posição que quanto mais atletas você tiver é importante. Eu vejo aqui, eu vou falar aqui, nós temos atacantes de referência, se não me engano, 3. Atacante de beirada, nós temos 4 de velocidade, meia atacante de velocidade. Laterais, nós estamos com 5. Acho que a posição que nós... Zagueiros, 4. A posição que a gente menos tem atleta de reposição é essa posição. Então, é um atleta que vai compor o nosso elenco, vai buscar o seu espaço, como todos aqui vêm com esse objetivo, e esperamos que ele possa também nos ajudar e ele possa contribuir muito para esse ano nosso, e esperamos que seja um ano promissor para todos nós. Ele já está na fase com o Robson, com a preparação física, não iniciou os trabalhos com bola ainda. Primeiro tem a questão de documentação, né? Que a questão de visto, enfim, a parte burocrática da coisa, talvez demore uns dias. Depois a questão de ritmo, treinos, e depois oportunidade, né? Vai ter que buscar o seu espaço. Aqui no Curitiba todo mundo está buscando, todo mundo está lutando, e ninguém é titular absoluto, e ninguém que é reserva vai buscar seu espaço. E se treinar forte, tiver oportunidade, desempenhar aquilo que todos acreditamos que ele possa desempenhar, futebol é assim. Primeiro tem que buscar e provar para que as oportunidades aconteçam. Mas o nosso grupo é muito forte com relação a isso. Eu tenho que enaltecer. Todos estão trabalhando muito forte, aqueles que às vezes não têm oportunidade mais do que os outros de estar relacionado. Ninguém deixa de treinar forte, porque eu sempre coloquei para eles, a qualquer momento vai ter oportunidade para jogar. Se não me engano, esse ano, eu vou tentar lembrar aqui qual o atleta que não teve a chance, a oportunidade. Hoje é o Luizão, né, que chegou recentemente, que não teve a chance de jogar. Se não me engano, a grande maioria foi titular. Então, estão todos preparados. Então, não temos medo de colocar quem quer que seja, e o Alexander ele vem também com esse pensamento. Quando tiver oportunidade, tem que desempenhar. Pachequinho, só a última aqui para encerrar. Eu queria saber sobre a questão da lateral direita. O Léo foi o titular, acabou sendo substituído, e você tem o Rodrigo Ramos voltando, que quando você assumiu interinamente, você destacou que queria dar uma sequência para ele até ele se machucar. Queria saber se ele vai ter essa sequência novamente. A vez é do Dodô, a vez é do Léo. Quem que é o jogador que vai ter essa sequência com você? Não, na realidade, a vez é daquele que vai estar em melhores condições técnica, física, em todos os aspectos, né? E eu tenho até domingo para definir, e vamos ver o momento melhor, e aquilo que eu achar que seja o ideal para iniciar, independente se é o Léo, independente se é o Dodô, o próprio Rodrigo Ramos. Até domingo muita coisa pode acontecer, a evolução dos 3. Importante que eu tenha essas opções, e eu fico muito tranquilo, independente de quem seja o atleta que vai ser utilizado, mas vou estudar caso a caso. Chico, eu não sei dizer se é uma queda defensiva ou se é uma coisa natural de qualquer equipe, mas o fato é que o Curitiba tinha a melhor defesa até a 5ª rodada, ou a menos vazada, vamos dizer assim, e nos últimos 3 jogos sofreu 6 gols. Contra equipes qualificadas, é claro, mas sofreu 6 gols. Essa é uma coisa que te preocupa, ou você entende que, até pelos adversários, a forma que foi é uma coisa natural? Não, preocupa num todo, né? Veja bem, quando a gente fala de questão defensiva, a gente tem que falar, não é só a primeira linha defensiva. A nossa linha defensiva ela começa lá na frente, ela começa com os meias atacantes de beirada, até chegar na nossa linha, na nossa última linha defensiva. Nós temos que melhorar num todo, como nós precisamos melhorar a questão ofensiva, a produtividade da equipe também tem que ser, e aí quando a gente fala na questão ofensiva, começa também o jogo lá de trás, né? A construção, o início da jogada saindo pelos nossos zagueiros é importante, os passes
saindo pelos nossos volantes. Então, a construção da jogada ofensiva também começa lá de trás, é melhorar num todo. Eu falei algumas vezes que nós temos que ter uma equipe equilibrada. A partir do momento que nossa equipe for equilibrada em todos os aspectos, melhora muito mais o nosso rendimento e, com certeza, os resultados.